Agora na Rádio Maria Brasil, Catequese, com Padre André Victor. Olá, muito bom dia para você, querido ouvinte da Rádio Maria Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Catequese com o Padre André sem Victor. Áudio. Eu já quero fazer aquele convite de todos os dias. A você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, você pode participar conosco do nosso programa por meio do espaço dos comentários e também do chat, tá bom? No YouTube, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Você pode também participar conosco, caso você esteja nos ouvindo pelo site ou pelo aplicativo da Rádio Maria. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, anota o número aí, já aproveita e adiciona nos seus contatos, tá bom? 997020478, DDD 62, 997020478, participe conosco. Esse programa é feito especialmente para você. Lembrando que nós estamos aí estudando as catequeses do Papa São João Paulo II, do livro A Teologia do Corpo. Hoje nós vamos estudar o tema O Homem Pessoa torna-se dom na liberdade do amor. Então vamos acolher agora e desejar um bom dia também e pedir a bênção do Padre André Victor, que já está conosco. Padre, muito bom dia para o Senhor, sua bênção. Muito obrigado. Deus abençoe, né? Bom dia a todos. Deus abençoe Vanessa. Bom dia a todos os nossos irmãos que nos acompanham aí, onde quer que vocês estejam, no nosso aplicativo, também nas nossas redes sociais. Vamos iniciar a nossa reflexão de hoje, invocando, pedindo, e as graças necessárias para bem viver esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos eternamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Claro, vamos pedir também a intercessão de Nossa Senhora e São João Paulo II. Lembrando que nós estamos aqui refletindo sobre as suas catequeses, a catequese de São João Paulo II, sobre o amor humano. Nós chamamos também de teologia do corpo. Então vamos rezar de ela e São João. São João Paulo II, intercede por nós, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, queridos irmãos que nos acompanham aí, onde quer que você esteja, já veio. Você pode participar conosco, eu acho que a Vanessa já disse, no nosso WhatsApp. Então, você pode mandar a sua mensagem, aqueles que não estão participando pelas redes sociais, mande pelo nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp tem o número de DDD, código de área 62 99702 0478. 62 99702 0478. Pois bem, queridos irmãos, continuamos aqui a nossa reflexão sobre o amor humano, nas catequeses de São João Paulo II. Estamos já na catequese de número 15, 15ª catequese. Vamos falar sobre o homem pessoa torna-se dom na liberdade do amor. Que o homem pessoa, ser humano que se identifica, ele com a sua subjetividade, ele então percebe, ali diante da criação, ele percebe então, que ele é único na sua solidão originária, como você dizer, né? E ele torna-se dom, ou seja, gratuidade, dádiva. Esse dom, é bom a gente especificar logo no início. Esse dom significa gratuidade, né? Um presente, um bem, só que não é um bem qualquer, é um bem
dada por Deus, é uma dádiva, é algo maior do que simplesmente um bem material, mas é uma dádiva, algo que é bom em si mesmo, querido por si mesmo. Nós vamos chegar a essa conclusão. Pois bem, o homem pessoa torna esse dom na liberdade do amor. Nós já falamos sobre a revelação e também aquela descoberta, né, do homem, do significado esponsal. Então vamos dar continuidade aqui. A revelação de Deus, né, na criação, a revelação e ao mesmo tempo a descoberta original do significado esponsal do corpo consistem em apresentar o ser humano, homem e mulher, em toda a realidade e verdade do seu corpo e sexo. Estavam nus e não se envergonhavam, lembra-se disso, né? E ao mesmo tempo, na plena liberdade de toda a constrição do corpo e do sexo. O que significa isso? Livre de todo o constrangimento. Estavam nus e não se envergonhavam, não tinha vergonha, não tinha ali um constrangimento, não tinha uma pressão, uma vergonha. O homem era livre. Então, na revelação e nesse conhecimento do significado esponsal, homem e mulher ali, olhando para o outro ali na sua nudez, eles percebem, nós percebemos então essa liberdade que é esse fato de masculinidade e feminidade. Ambos estavam nus porque estão livres com a liberdade do dom. Dom é essa gratuidade que eu disse para vocês. Então, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, então, como dom, foi criado por Deus por si mesmo, gratuidade, e tem um objetivo e uma finalidade específica, que é essa comunhão entre pessoas, nós já dissemos. Então, estavam nus e não se envergonhavam, representa então essa liberdade neste dom, que nasce exatamente desse dom gratuito de Deus. Deus criando todas as coisas, criando o homem à sua imagem e semelhança. Esse dom de si mesmo está na natureza do homem e exige então da sua natureza essa liberdade, porque ninguém pode doar-se a si mesmo se não for livre. Ninguém pode doar uma coisa que não lhe pertence. Então você tem que ter autodomínio de si mesmo para você se doar. Então aqui nós vamos abarcando aqui sobre essa questão da liberdade do amor. Bom, essa liberdade está precisamente na base do significado esponsal do corpo. Esse significado esponsal dessa masculinidade e feminidade, o ato sexual ali que nós lemos no versículo 24 do capítulo 2, do Gênesis, deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa, serão uma só carne. Então, esse ato esponsal, nessa nudez original, nessa liberdade, nesse conhecimento, nessa descoberta, né, dessa questão esponsal, corpo masculino com corpo feminino. Diante disso, o ser humano, nós percebemos a verdade sobre o ser humano, analisando este fato que São João Paulo II nos apresenta. Isso nos remete a analisarmos hoje a experiência do homem e da mulher hoje, na questão da sexualidade hoje. Então, tudo isso que nós estamos dizendo aqui, nos reportando ao princípio, serve para que nós possamos agora analisar a nossa volta e verificar quais são os relacionamentos que nós temos hoje, homem e mulher, para saber, olha, está errado esse negócio aqui. E perceber aqui, neste relacionamento entre homem e mulher, o que é a verdade de Deus, aquilo que Deus quis desde o princípio, que Jesus nos remonta lá na origem, no princípio. Então, analisando essa reflexão de São João Paulo II no capítulo 1, agora, mais especificamente no capítulo 2 de Gênesis, e nós vamos chegar lá, né, essa passagem para o capítulo 3, que é aí o pecado original, nós percebemos então que o homem, o ser humano hoje vive numa crise. O ser humano, homem e mulher, vive numa crise de identidade, numa crise na sexualidade, nessa questão esponsal do corpo, e é dom. Por não compreender a questão do dom, por não compreender a sua criação à imagem e semelhança de Deus, o ser humano, então, ele passa a assumir como verdade para si uma antropologia falsa, que
que São João Paulo II aqui utiliza um outro termo, essa antropologia adequada, que tem como referência a revelação de Deus na Sagrada Escritura. Dali nós extraímos, então, uma antropologia adequada. Então, em contrapartida a essa antropologia adequada de São João Paulo II, o que nós temos hoje é uma antropologia falsa, uma antropologia que coloca o ser humano não como referência àquilo que foi no princípio, criado por Deus, numa nudez original, numa solidão original, né, e na sua unidade, ali, homem e mulher. Então, se não temos essa análise, se não buscamos neste princípio, refletindo com São João Paulo II, essa questão da sexualidade, do amor esponsal, do amor humano, entre homem e mulher os criou, se nós não buscarmos nisso, nós temos hoje uma antropologia falsa, que não só denigre, mas que rebaixa a dignidade do ser humano. Lembrando que São João Paulo II, ele utiliza aqui como fonte da sua reflexão o personalismo, né? Ele é um filósofo, ele é um estudioso, que no personalismo nós temos aqui a pessoa como centro não do universo da criação, mas da criação criado por Deus, o homem é o centro. Deus criou todas as coisas e quando criou o homem viu que era muito bom. No primeiro capítulo, Deus cria cada uma das coisas, os elementos, e viu que era bom. No final do dia, e viu que era bom. Quando criou o homem, viu que era muito bom. Então, assim, São João Paulo II, utilizando dessa linha filosófica do personalismo, a pessoa, o ser humano como pessoa, ele é o centro da criação realizada por Deus. Deus o fez à sua imagem e semelhança. Então, essa antropologia adequada que São João Paulo II aqui nos apresenta, como eu já disse, que ele utiliza então essa reflexão, utilizando o capítulo 2º, primeiro, do livro do Gênesis, nos remete hoje, meus irmãos, para uma análise na conjuntura que nós temos na nossa sociedade, no que diz respeito à sexualidade, no que diz respeito ao homem e à mulher. Então nós vemos aberrações assim estrondosas de que o ser humano não se reconhece mais como um dom, nem como pessoa, e a sua liberdade é uma liberdade falsa, porque não é uma liberdade de autodomínio, é uma liberdade de escravidão, quer dizer, é o oposto, é um contraditório. Quer dizer, elas são livres para decidir aquilo que quer, só que ela nunca decide aquilo que quer, no sentido, é sempre alguém ou algo que ali diz para ela o que ela é e o que ela deve fazer, e ela aceita aquilo e fica escrava daquilo. Sendo que o homem agora, ele deixou de apreender a verdade buscando Deus, a sua revelação, o homem então buscando outras fontes de verdade, a não ser a fonte original e a fonte legítima, vamos dizer assim, que é Deus. Ele assume para si, então, uma antropologia que não é adequada, que é falsa até, que desfigura o ser humano. Nós vemos isso nas aberrações, exemplos estão por aí, em que vem ideologia do gênero, em que as pessoas definem o que elas sentem, o que elas querem ser, não mais buscando como referência objetiva e concreta a própria estrutura física corporal. Lembrando que nós estamos falando aqui da teologia do corpo de São João Paulo II. E essa teologia do corpo significa o corpo revela o ser humano, o corpo revela a sua dignidade, a imagem e semelhança de Deus. Então aqui São João Paulo II nos remonta aqui então a analisar tudo isso. O homem, pessoa, ele torna esse dom, essa dádiva de Deus, simplesmente, fundamentalmente, na sua doação, no amor, na liberdade que o amor exige. O amor exige, então, essa liberdade. O homem, diante de si, o seu outro eu, a mulher, a mesma natureza,
mesmo princípio vital, ser humano, homem e mulher os criou. Nesta relação recíproca de estar com alguém e para alguém, se revela então na criação de Deus o ser humano como um ser unidual, vamos dizer assim, com a tendência, uma inclinação à complementariedade, à comunhão de pessoas. E isso se demonstra até mesmo na forma física, no ato sexual. O corpo feminino, como eu já disse, com sua estrutura anatômica, com o órgão sexual interno, com o corpo anatômico masculino, com o seu órgão sexual externo, demonstram já na criação, na observação dos fatos, do corpo, ali essa complementariedade e essa inclinação para a comunhão de pessoas. E essa comunhão só pode existir numa doação recíproca, num dom recíproco, porque senão não é digno do ser humano isso. E para isso acontecer é necessário essa liberdade, esse autodomínio de si mesmo. Então, estavam nus e não se envergonhavam, demonstra então com clareza que homem e mulher, reciprocamente, eram livres interiormente falando, e também exteriormente, porque não cobriam seu corpo, estavam livres interiormente organizados, equilibrados, a ponto de não ver um ao outro ali, a não ser dádiva, um dom recíproco, uma alegria. Lembrando que o homem estava só e a sua alegria, vamos dizer, a beatitude, aquele momento feliz, né, aquela beatitude de estar diante da mulher, ele passa a ser feliz exatamente quando ele se encontra na mulher, o outro ser com a mesma dignidade e agora, sim, um auxiliar adequado, ou seja, aquilo que falta em mim está na mulher, e a mulher, o que falta nela está no homem. Então, essa alegria original, na inocência original. Estamos aqui analisando o antes do pecado original. Antes do pecado original, então, nós temos aqui a solidão original, que o homem, então, percebe que estava só diante das criaturas, nada é igual a ele, imagem e semelhança de Deus, ele não tem nada semelhante a ele, então depois ele vem com a unidade original, que é exatamente agora do homem, tirado dele, a mulher surge agora então com essa unidade, agora sim aparece a beatitude, a felicidade, o homem torna-se então agora mas nesse complemento, e claro, depois vem aqui, estamos analisando a nudez original, que vem essa inocência, que é exatamente demonstrando que homem e mulher não eram constrangidos a nada, não tinha, o medo veio depois do pecado original, como nós dizemos, né, como nós analisamos. Então o corpo humano, com o seu sexo e a sua masculinidade e feminilidade, visto no mistério da criação, é não só fonte de fecundidade, de procriação, como nós já vimos, como em toda a ordem natural, mas encerra desde o princípio o atributo esponsal, isto é, a capacidade de exprimir o amor. A capacidade de exprimir o amor, precisamente aquele amor em que o homem, pessoa, se torna dom, e mediante esse dom, pratica o sentido mesmo do seu ser existir. Então, o seu ser existir no homem, ali, é essa doação. Na sua própria estrutura física, corpo. O corpo humano demonstra isso ali. Então, se nós não analisarmos isso, como eu disse, nós corremos o risco de buscar ideologias, buscar ali para o homem uma antropologia falsa que vai não só rebaixar a sua dignidade, vai denegrir mesmo, profanar aquilo que é imagem e semelhança de Deus. A raiz da nudez original, isenta de vergonha, né, na qual nos fala Gênesis ali 2:25, deve-se procurar precisamente aquela verdade integral do homem. Qual é a verdade integral do homem? Homem e mulher, no contexto do seu princípio beatificante, aquela felicidade de um ali com o outro, vendo esse complemento, são livres, com a mesma liberdade deste dom. São livres com a mesma liberdade do dom, a gratuidade, a dádiva.
Pois bem, assim nós temos, então, sob esse aspecto, a liberdade, né, com que o homem está ali, autodomínio de si mesmo, é indispensável. Essa liberdade é indispensável para que o homem possa dar-se a si mesmo, para poder tornar-se dom, para poder encontrar-se plenamente por meio de um dom sincero de si. Referindo-se às palavras do Concílio Vaticano II, então, olha só. Estavam ambos nus, mas não sentiam vergonha. Podem e devem ser entendidas essas palavras como revelação, claro, também como descoberta, né? Revelação da liberdade que torna possível e qualifica o sentido esponsal do corpo. O homem só é ser humano verdadeiro, essa é a verdade do ser humano. O homem só é ser humano verdadeiro diante deste princípio, diante deste fato, diante da criação de Deus, que revela a ele o que é ele. O homem é bem quisto por si mesmo. Deus quis o ser humano por si mesmo, a sua imagem e semelhança. Isso faz com que o ser humano, então, não possa ser analisado ou representado e até mesmo considerado de uma forma degradante. A dignidade do ser humano está exatamente em nós buscarmos viver esse princípio, pessoa que se torna dom, mas na liberdade do amor, essa gratuidade, essa dádiva. Continuemos aqui, vamos lá. A recíproca experiência do corpo, homem e mulher ali analisando um ao outro, como eu já disse, esse significado esponsal do corpo é em ato. Livres interiormente da constrição, no caso estavam nus e não se envergonhavam, não havia vergonha, não havia medo, não havia nenhuma coisa que ele o pudesse afligir. Livres interiormente desta constrição do próprio corpo e sexo, livres na liberdade do dom, homem e mulher podiam fluir de toda a verdade, de toda a evidência humana, assim como Deus lhes tinha revelado no mistério da criação. Então, estavam nus nos demonstra, então, essa pureza, inocência, essa liberdade total, essa plenitude do ser humano antes do pecado original. Essa verdade sobre o homem, que o texto, nós estamos analisando o Concílio Vaticano II, essa verdade que o homem, ele existe porque Deus quis em si mesmo, essa verdade sobre o homem nos apresenta duas coisas. Afirma que o homem é a única criatura no mundo que o Criador quis por si mesmo, e em segundo lugar, diz que este mesmo homem, querido de tal modo pelo Criador, desde o princípio, pode encontrar-se a si mesmo só através do dom desinteressado de si. O homem, ele será homem só no amor, só na doação de si mesmo. Aqui, meus irmãos, está o X da questão, quando eu falo na questão dos relacionamentos entre o homem e a mulher. O que nós vemos é que nos relacionamentos, pode ser qualquer que seja o relacionamento afetivo aqui, mas eu estou dizendo aqui especificamente sobre a questão esponsal. Os namorados que buscam ali, então, se conhecerem para uma vista, né, um possível matrimônio, noivos e esposos assim por diante. Só o ser humano só vai se reconhecer ser humano com esta esponsalidade, essa doação recíproca. Então, o ser humano tem na sua natureza, nós estamos analisando isso, São João Paulo II está nos apresentando isso, está nos mostrando com clareza que o ser humano só é ser humano na doação, no amor. No amor. O homem, a pessoa humana, torna-se dom na liberdade do amor. Só no amor. E esse amor é doação, assim como o dom, a dádiva. E não se pode viver o amor, meus irmãos, sem liberdade. Não há amor sem liberdade. Não há amor sem liberdade. Esse dom recíproco de masculino e feminino, aqui que nós estamos analisando, é aqui que nós encontramos a verdade plena do ser humano. O ser humano buscando outra verdade para si, eles buscam, por exemplo, que o amor
até mesmo o conceito do amor que eles buscam, o amor não é doação do outro. O amor é você consentir em o outro te utilizar como objeto. Então isso é amor. Às vezes utilizam isso até para o ato sexual. Se traduz como amor. Sim, o ato sexual pode ser um sinal de amor. Mas um amor que não se doa por completo, que não é livre a ponto de não ter constrangimento, não fazer nada escondido porque tem medo ou porque tem vergonha, então não é amor. Não há amor aí, não há liberdade. É o que nós percebemos em muitos e muitos relacionamentos. Muitos relacionamentos. Porque homem e mulher se doam, mas não se doam completamente. O amor exige totalidade. Então, quando o homem e a mulher, no matrimônio, vou falar aqui do matrimônio, mas assim, nós sabemos que existem as realidades aqui fora do casamento, ali nas fornicações, homem e mulher ali, os atos sexuais, eles acham que estão livres, eles acham que é amor, mas isso não é totalidade. Ah, mas eu estou me doando. Não, você não está se doando. Você está recebendo. O objetivo é receber o prazer que aquela pessoa pode te proporcionar. Então você não está se doando. Isso não é amor. Isso é egoísmo. Você recebe a outra pessoa, essa pessoa até, tipo assim, voluntariamente, não vou dizer livre, essa palavra não está errada. Essa pessoa até voluntariamente se entrega a você. Mas não é doação de amor. Você então recebe aquela pessoa como objeto de prazer. E não é doação. Porque o amor exige doação total. Quem ama se doa por completo, não faz parcialidade. Ah, não, eu vou te dar só um pedaço. Por exemplo, o homem que se entrega para a mulher, mas ele usa um preservativo. Então, ele não está se doando por completo. Ele não está doando a sua capacidade de ser pai. Ele diz, olha, eu não vou me doar a você. Eu só quero receber. Eu não vou me doar. A minha capacidade de ser pai eu guardo aqui. E é também a mulher, fala assim, olha, eu não vou me doar completamente. A minha capacidade de ser mãe, a minha feminilidade, a fecundidade eu vou guardar aqui. Então eu vou utilizar um anticoncepcional, vou utilizar um outro método que impeça ali, então, a procriação. Por quê? Porque o amor total aqui, que nós analisamos, é recíproco, é livre porque é um autodomínio de si mesmo, não tem constrangimento, não tem medo, não tem nada, então as pessoas não precisam se esconder, estão nuas e não se envergonham. E hoje o que nós vemos é essa falta de liberdade, porque a pessoa ela está escrava de um sentimento, de um afeto, em que diz, eu não consigo não ter a relação sexual, então essa pessoa não é livre. Porque livre aqui, no sentido, como São João Paulo nos apresenta aqui, como é o sentido da liberdade, é autodomínio de si. É autodomínio, é um domínio de si, é um autodomínio. Então, uma pessoa que fala assim, não consigo, então ela não é livre. Ela tem que se libertar primeiro para ter esse relacionamento. Então, não há doação, não é dom. Se entregam, mas isso não é dom. Essa entrega tem como objetivo receber um prazer. Então aqui está fora daquele que é o projeto, que é um âmbito original, é a verdade sobre o ser humano. Homem e mulher o criou, a sua masculinidade e feminilidade. Essa beleza então física que demonstra no corpo, a teologia do corpo aqui, analisando o corpo, nós chegamos à conclusão de que homem e mulher são imagem e semelhança de Deus, porque na Santíssima Trindade essa comunhão perfeita no amor de três pessoas, um só Deus em três pessoas, exige que o homem, então o ser humano, criado em imagem e semelhança de Deus, demonstre então o seu ser, a sua existência, a sua essência humana é para o amor. O homem foi criado para o dom de si mesmo, e ele só é verdadeiramente ser humano nessa doação de si mesmo. Doação de si mesmo. Aqui na esponsalidade, porque no corpo já se demonstra isso. Essa esponsalidade, essa gratuidade
e, claro, com abertura à fecundidade, porque aqui temos um que é uma parte, e aqui tem outro que é uma parte, que juntos formam aqui uma comunhão de pessoas, e com essa abertura, então, a fecundidade e a procriação. O homem, quebrando este projeto de Deus, ele traz para si, então, uma aberração, eliminando essa estrutura real, a que nós estamos analisando na revelação e na descoberta de si mesmo, né, na descoberta do esponsal do corpo. Nós vemos ali, então, o homem livre, como dom recíproco um para o outro, o homem aqui, homem e mulher, é o masculino e feminino. Então, essa é a estrutura real, aqui é o que nos revela Deus, aqui é a verdade sobre o ser humano, a verdade da essência, da substância, do ser humano, da existência do ser humano é essa. O homem, o ser humano, masculino e feminino, foi criado em imagem e semelhança de Deus, criado como dom recíproco, e ele só vai ser dom recíproco na liberdade do amor. Assim ele passa a ser verdadeiramente feliz, porque o homem só apareceu ali a beatitude, a alegria, a felicidade ali, quando ele se depara com o outro, um outro eu. A mulher que é apresentada para o homem, e o homem então diz, osso de meus ossos, carne de minha carne. Ali então ele está fazendo uma exclamação, uma expressão de amor, um poema, vamos dizer assim, um poema de alegria, um louvor a Deus. O homem só vai ser, o ser humano só vai ser humano verdadeiramente com essa doação recíproca. Nós vamos falar depois, né, algumas perguntas podem surgir na cabeça de, mas e a questão do celibato? Então, nós também vamos falar sobre isso, uma doação também completa e total, e exclusiva, é o que exige o ser humano. Está na natureza do ser humano, então, a sua doação recíproca. A felicidade do ser humano, ele só vai encontrar no amor, na doação. Isso nós podemos ver, por exemplo, quando nós temos uma experiência de fazer o bem a alguém. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas vá num orfanato e verifique ali uma criança que não tem os pais, não tem ninguém, aí só ali os funcionários, as pessoas ali que cuidam, que dão ali o carinho, o alimento, cuidam, dão banho e tal. Essa criança não tem ali o amor fraterno, vamos dizer assim, maternal e paternal. Essa criança, ela não se sente tão amada assim. Então você vai e dá um presentinho para ela. Ela nunca recebeu um brinquedo, nunca recebeu um brinquedinho na vida. Você vai e compra ali um negócio insignificante, R$1,99, você dá um brinquedo. E essa criança, quase que os olhos brilham, quase que saltam, né, da face ali, de tanta alegria. Você se sente 10 vezes mais feliz olhando a felicidade daquela criança. Você sendo canal da felicidade e da alegria daquela criança. Então, isso é amor. Isso é o ser humano. O ser humano, ele é feliz quando ele se doa. Quando ele se doa como um dom, uma dádiva para o outro. E olha, e a dádiva e dom é sempre para crescimento, é sempre para enaltecer. Então, o relacionamento entre o homem e a mulher, que não tem isso, mas tem intrigas, tem divisões, tem egoísmos, utilizando um ao outro para o bem prazer, para o bem próprio, para a satisfação prazerosa e não para a doação total e recíproca, está fadado, é claro, a divisão e eliminação. Um eliminando o outro no sentido, não quero isso. Bom, já vencemos o nosso tempo aqui, muitas outras coisas para se falar aqui, mas eu acho que deu para a gente entender sobre o homem pessoa, ele torna-se dom, dádiva, na liberdade do amor. Só assim o homem é ser humano verdadeiramente. Vamos nas nossas participações, Vanessa. Padre, eu queria te fazer uma pergunta antes de nós passarmos aqui para as nossas participações. Vamos lá, se eu souber. Vai saber sim, Padre. Nós podemos afirmar diante disso, Padre, que o sentido da vida está na sexualidade? Quando fala sentido da vida, parece muito amplo.
Se a gente for analisar profundamente, por assim, olha, a vida, por exemplo, quem dá a vida é Deus. Então, o sentido da vida é a existência já é um louvor a Deus. Por exemplo, os animais têm vida. Uma planta tem vida. Então, qual é o sentido dessa vida? A sua existência já é um louvor a Deus, sempre, sempre. O sentido da vida vai ser louvar e bendizer a Deus, porque é o autor da vida. Que é o autor da vida. Quando se fala agora, esse vida, eu não sei o que você quer dizer com vida, mas assim, esse vida no sentido de relacionamento, de comunhão entre homem e mulher, o sentido, você disse a sexualidade? Isso. Não é o sentido, parece que assim, olha, só é homem se tiver relação sexual. Não, ser humano não é isso. O que o São João Paulo II nos apresenta é que o ser humano, ele apresenta no seu corpo, por isso teologia do corpo, o sentido do seu ser, imagem e semelhança de Deus, ou seja, doação recíproca. No caso da esponsalidade, homem e mulher, isso se materializa, vamos dizer assim, no ato sexual. É porque nós estamos analisando aqui a questão esponsal, estamos falando que é homem e mulher. Nós estamos falando aqui do ato sexual. Então, quando se fala na esponsalidade, sim, o sentido da vida deles é essa complementariedade. O sentido do ser, do homem e da mulher é a doação. Eles juntos e unidos no matrimônio, eles se realizam dessa forma. Só que nós vamos perceber que isso é insuficiente para que o homem masculino e feminino, o ser humano, ele sente no seu ser. É insuficiente porque a sua sede e fome é de eternidade. Por isso aqui, então, quando Deus cria a mulher, é um auxiliar. Ou seja, auxiliando para alcançar o objetivo final. E o objetivo final é Deus. A comunhão com Deus. Então, a comunhão entre homem e mulher é um sinal, é semelhança daquele Deus que é trino, que tem a comunhão perfeita no amor. Então, o sentido da vida é muito amplo quando você fala, o sentido da vida é o ato sexual. Não. O sentido da vida é dar glória a Deus. Homem e mulher, criado à imagem e semelhança de Deus, têm no seu própria estrutura física, no seu corpo, demonstrado essa inclinação, esse sentido da doação recíproca. E essa doação recíproca, no caso do marido e mulher, na esponsalidade, nos esposos, se dá também na questão do sexo. Então, eles se entregam totalmente, agora até fisicamente. Por isso, Jesus remonta a esse versículo 24, no capítulo 2 de Gênesis, que diz que deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa, e os dois serão uma só carne. Uma só carne. Isso aqui é ato sexual. Então, mas isso era para a esponsalidade. Então, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, foi feito por ele. Esse é o projeto original de Deus. Só que nós temos que entender que nós vamos chegar lá. Jesus vai nos revelar que o matrimônio ele é temporal. Existe uma outra finalidade, quer dizer, uma única finalidade que é o céu. Então, o matrimônio não pode ser a finalidade do ser humano, então aqui é a união sexual. Se fosse assim, todos deveriam casar. Todos deveriam ter uma união física, esponsal, para sempre. Mas Jesus nos revela que não é isso. Ele vai dizer que na eternidade não se dão em casamento e não se recebem em casamento. Então a realidade do matrimônio, ela é temporal. Então quando nós estamos falando aqui o sentido da vida é dar glórias a Deus. O sentido então do matrimônio, também é dar glória a Deus. E como que eles vão dar glória a Deus? Nessa comunhão de pessoas que, no caso dos esponsais, do esposo e esposa, isso se dá fisicamente, materialmente, visivelmente no ato sexual, mas somente se for livre e total. Livre e total. Aí sim é dom recíproco, doação completa, porque o amor exige doação completa. E eu me dou completamente a você. Tempo, dinheiro e o meu corpo. Tanto é que São Paulo vai dizer que, olha, seu corpo já não lhe pertence, pertence à sua esposa. Seu corpo já não lhe pertence, pertence à sua esposa.
doação total. É isso, então, agradecendo aqui as participações dos nossos ouvintes, todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Lembrando que o nome de quem está nos acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube, infelizmente a gente não consegue visualizar, então todos aqui que a gente agradece são as pessoas que colocam o seu nome ou que participam no Instagram, onde a gente consegue verificar ali o nome que está cadastrado no perfil de cada um. Então, agradecendo aqui a Simone Lídia Diniz, que está conosco pelo Instagram da Rádio Maria, a Marielle Cardoso, também a Fabi Lima, a Neuza Castelo Alves, Ellen Cássia, Silvia Santos, também o Gabriel, o Marcos Paulo também participando conosco, Jesus Gomes, Dai, Flávia Machado e a Roberta Franceschini. Muito obrigada pela participação de todos. Nós queremos pedir desculpas a todos vocês que estavam aí, né, nos acompanhando pelas redes sociais desde o início do programa. Nós tivemos um problema técnico com o áudio. A Marielle Cardoso até colocou aqui na nossa rede social, falando que o áudio estava um pouco ruim. Espero que vocês tenham entendido bem, né, todo o nosso programa. Caso tenha algum problema, né, logo após esse problema técnico aí com áudio, peço que vocês nos mandem, né, alguma mensagem ou um e-mail nos relatando isso, para que nós possamos resolver tudo, para que os nossos programas sejam sempre transmitidos com a melhor qualidade. Muito obrigada mais uma vez pela participação de todos vocês. Muito obrigado também pela participação de todos. Bom, eu não estou no estúdio, né, então o áudio pode ser que esteja mesmo de forma mais inferior aí a qualidade. Inclusive também a Vanessa, hoje nós não estamos no estúdio, eu estou aqui na paróquia, Nossa Senhora do Rosário, então os equipamentos não são os melhores, não são os que nós temos no estúdio. Então peço então a compreensão de cada um de vocês. E muito obrigado pela participação, todos que participaram aí pelas redes sociais, pelo nosso aplicativo. Nos ajude a divulgar esta obra, a divulgar a Rádio Maria, que não é uma obra nossa, a Nossa Senhora que nos pede então a levar isso a tantas e tantas pessoas, tá bom? Então se inscrevam no nosso canal, siga-nos, compartilhe e mostre para mais pessoas a existência da Rádio Maria Brasil. Peço que vocês coloque nas intenções de vocês a Rádio Maria, né? Vocês estão nas nossas intenções também, aqui nos nossos momentos oracionais e toda a programação da rádio, vocês também estão aqui conosco, tá bom? E nos ajude, aqueles que puderem e que já fazem, né, esporadicamente, aqueles que fazem isso regularmente, a sua ajuda financeira também. Procure essas informações também lá no nosso site, para poder contribuir, que a gente possa continuar. Nós não temos outros recursos a não ser a sua generosidade, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos e por intercessão de Nossa Senhora e de São João Paulo II, peço sobre vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida e de em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus, louvando e bendizendo mais uma vez pela sua vida, você ouvinte da nossa rádio, Rádio Maria Brasil. Deus abençoe muito, ótimo fim de semana para você. Segunda-feira voltamos com mais programa para você. Lembramos que hoje, às 15 horas da tarde, nós temos o Terço da Misericórdia. Às 4h30 da tarde, nós temos o programa Falando sobre Saúde. E às 18 horas, o programa Terço Mariano com o Padre Carlos Gomes. Você é convidado a participar de todos esses programas conosco aqui na Rádio Maria Brasil. Muito obrigada pela sua participação e até mais. Você acompanhou na Rádio Maria Brasil Catequese com o Padre André Victor.